dia, como estamos? Começamos o dia aqui com uma aula de e aí, o que é uma transformação química? O que que é uma transformação física? Outro tópico, mudanças de estado físico. E aí, eles têm nomes, tem que decorar? Então, fiquem até o final dessa aula. Espero que ela não tome muito tempo, né? Para não ter problema com dados, né? Mas que seja de grande proveito. E uma vez que você baixou também no celular, assistam muitas, muitas, muitas vezes, né, até você tirar todas as suas dúvidas, né? E se ainda restar mais alguma, você pode estar entrando em contato, colocando aí as suas seus pontos nos comentários, tá? Ah, transformações químicas, também conhecida como reações químicas, e as transformações químicas são mudanças onde ocorre a formação de novas substâncias devido à alteração das propriedades das substâncias iniciais. Então, quando acontece a reação química? Quando eu tenho algo novo no final, né? Por exemplo, quando eu pego um papel e queimo ele, né? Ele passa aí por esse processo de combustão. É uma transformação química, né? Na qual eu tenho um produto novo, com propriedades diferentes, certo? O papel, você usa ali e escreve, porém, após a queima, você, por exemplo, não consegue escrever no papel queimado. Por quê? Porque eu não tenho mais um papel, eu tenho cinzas, eu tenho carbono sólido, né? Os átomos de hidrogênio e oxigênio compõem ali aquele material, né? Que o papel é vindo daí da celulose, né? Veio da árvore, né? Então, após essa transformação, não tem mais oxigênio, hidrogênio, as ligações mudaram, agora só tem um carbono sólido, né? Ali, as cinzas do papel. Então, é transformação química. Já as transformações físicas, né? As transformações físicas são aquelas que ocorrem sem que se formem novas substâncias. Ou seja, as substâncias continuam a ser as mesmas e poderão apenas estar mais divididas, né? Aqui tem o papel, o exemplo do papel que se rasga, né? Eu rasguei o papel, ele está agora em 1000 pedaços. Ele deixou de ser papel? Não, ele não deixou de ser papel. Então, é uma transformação física. Vamos para a nossa primeira atividade para ver se a gente entendeu. Não era para estar marcado. A gente entendeu o que que. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu vou apagar aqui porque não tem sentido a gente ter a resposta antes da explicação, né? Quem já entendeu, não vai ter problema. Mas se você ficar ligado só no gabarito, né? Pode ser que essa ordem se modifique, né? E também você precisa aprender para você conseguir fazer uma questão similar na prova de você. Com relação aos processos químicos e físicos, né? Relacione. Então, vou colocar número 1 dentro desses parênteses aqui, né? Número 1 para processos químicos e número 2 para o que eu achar que é um processo físico, né? Por exemplo, número 1 foi o exemplo que a gente usou lá no enunciado, né? Queima do papel, a transformação química, é isso mesmo, ouvida química, que é uma transformação química. Então, o primeiro espaço aqui vai estar com o número 1, né? Que é o número 1, pode ser essa resposta correta, a B e a D. Número 2, papel amassado. Deixa eu ver o papel. Só mudou o formato, né? Então, transformação física. Então, número 2. Tem que ter 1 e 2. Então, ficamos entre A e B. Número 3, obtenção do sal a partir da evaporação da água do mar. E aí? Tenho algo de novo?
quando a água sai do estado líquido para o estado vapor, ela deixa de ser água? Não. Então, é uma transformação física. E o sal derretido ali dentro do recipiente, né? Que é uma transformação física, então é número 2. Então, é 1, 2, 2. Então, a gente já encontrou aqui nosso gabarito, mas vamos conferir aqui o resto das alternativas. A palha de aço enferrujada. A palha de aço enferrujada é uma transformação química ou física? Vamos pegar o exemplo da bucha de bombril. Deixa eu explicar. Uma vez que essa bucha de bombril, ela enferruja, eu consigo utilizar ela? Ou só fica formando aquela areinha marronzinha na nossa panela e a gente não consegue, né? Você vai lá, não, vou enxaguar essa bucha aqui, tirar o ferrugem para eu conseguir usar. Você tem que tirar o ferrugem para você conseguir usar, né? Então, uma vez que o aço passou ali, mudou ali a sua composição inicial, eu não tenho o mesmo resultado, né? Então, eu não consigo usar uma bucha de bombril enferrujado, né? Vira só o pó na mão da gente. Então, se é uma transformação química, número 1, né? Confirmando aqui, número 1, gabarito da letra B. E a última, o bloco de cobre transformado em fios de cobre. Transformação física, né? Tem um bloco de cobre transformado em fios de cobre. Ele só mudou a espessura, né? Um fio de cobre fica mais fino. Somente isso. Então, transformação física, o gabarito, letra B. Depois eu mando tudo que eu estou falando aqui está anotado no papel, né? Eu sempre envio para vocês essas correções com explicação. Tudo que eu vou falando está tudo escrito. Tá? Mudança de estado físico da matéria, né? Quando alteramos o tamanho ou a forma do material, ele sofre uma mudança, mas não pode ser transformado em outro. Olhando microscopicamente, percebemos que os átomos, íons, moléculas passam por uma agitação ou reordenação, mas eles não se alteram. Então, as transformações físicas, né? As mudanças de estado físico do material. O que vai mudar? Vai mudar o grau de agitação das moléculas, né? Em cada estado físico da matéria, a molécula tem uma agitação, tem uma definição ali que vai nos ajudar bastante. É o seguinte: o material no estado sólido, ele tem um volume bem definido, uma forma definida. O material no estado líquido, ele tem um volume definido, só que a forma dele não é definida, certo? Ou como assim a forma dele não é definida? Porque se eu pego uma água e coloco em uma garrafa, a água vai tomar o molde da garrafa. Se eu pego a água e coloco no copo, a água vai tomar o formato do copo. Então, a água, ela, né, de acordo com o lugar que ela tiver, ela vai se modificar nesse sentido. Mas o volume é o mesmo, certo? E o material no estado gasoso? O material no estado gasoso não tem volume e nem fórmula definida, né? O material que cabe aqui dentro de um galãozinho de água, se eu tirar de dentro do galãozinho, ele pode tomar o espaço todo na minha casa, certo? Os gases, eles vão tender, vai ter uma tendência de ficar o mais longe possível esses gases, né? Tem essa tendência. Então, está aí uma diferença grande aí entre o estado sólido, líquido e gasoso. Mas e aí? O que a gente tem que saber daqui? Eu tenho que saber os nomes das transformações de um estado físico para o outro estado físico, né? O material, quando está no estado sólido e passa para o estado líquido. Qual é o nome que se dá? O nome é a fusão, certo? Está aqui, fusão. E do líquido para o gasoso, a vaporização. Sempre que acontece essa transformação do estado sólido para o líquido para o gasoso, o que está acontecendo? Eu estou aumentando a temperatura. Acontece um aquecimento, certo? Para passar do estado sólido para o líquido para o gasoso, certo? E o processo inverso, do gasoso para o líquido para o gasoso, o que acontece? Acontece a diminuição da temperatura, né? Está aqui a palavra resfria, né? Então, está diminuindo a temperatura, do sólido para o líquido para o gasoso. Mas vamos falar um por um aqui para a gente ver o nome, né? Do líquido para o gasoso, qual que é o nome? Vaporização. Dentro da vaporização, nós temos o processo de calefação, ebulição e
evaporação, né? Professora, mas se essas palavras tudo quer dizer a mesma coisa, o material está passando do estado líquido, gasoso, por que existem esses nomes? Não, não é exatamente igual. Sim, o material está passando do estado líquido para o gasoso, mas não necessariamente igual. Por exemplo, evaporação é quando eu coloco a roupa no varal. A água está evaporando, certo? E a calefação é quando a água entra em contato com uma chapa quente, seca rapidamente, né? Por exemplo, coloquei minha máscara, agora a gente está todo mundo usando máscara, né? Então a máscara está molhada. E aí, eu preciso que ela seque rapidamente. Eu vou lá, pego o ferro e passo aquela máscara para eu poder sair de casa, certinho? Então, essa é a calefação. O ferro de passar ali sobre aquela roupa que está úmida, né? E a ebulição? A ebulição já é o processo da transformação do líquido para o gasoso, porém, quando você coloca uma panela com água no fogão e essa água começa aí, esquenta até chegar um momento que ela começa a borbulhar, ferver. Aquilo ali é chamado de ebulir, né? Então, esse é o processo de ebulição, certo? É, então, é a maneira que passa de um estado físico para o outro que é diferente. Tá? Do gasoso para o líquido é chamado de liquefação ou, você sabe muito bem que eu sempre falo na fala os dois nomes, liquefação ou condensação. Tá? Na avaliação, a gente pode encontrar um desses nomes. Né? Eu não falo só na avaliação da escola, mas qualquer avaliação de concurso, de vestibular, de Enem, vai depender do autor. Né? Cada um escreve uma dessas duas palavras. Tem que saber que liquefação ou condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Ah, e a passagem do estado líquido para o estado sólido, né? Acontece no resfriamento, né? E é chamado de solidificação. Olha que legal. Esse nome é o mais fácil de todos para decorar. Solidificação, material passando para o estado sólido. Solidificação. Então, tranquilão. E temos o processo, né, direto, no qual o material passa do estado físico para o outro, sem passar pelo estado líquido, né? O material, quando passa do estado sólido, sem passar pelo estado líquido, já passa direto sólido para o gasoso, é chamado de sublimação. E o processo inverso do gasoso para o sólido é chamado de ressublimação ou sublimação. Vai aí depender do autor também, tá? Sublimação, sempre a passagem direta, do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido. E a gente tem uma tirinha para a gente brincar agora. Videozinho, né? Analise a tirinha. O que está acontecendo aí? É uma transformação físico-química? O material parece que está mudando de estado físico, não parece? Vamos observar? Eu tenho um cubo de gelo, depois de um certo tempo, parece que desapareceu o cubo de gelo e aparece apenas água em cima aí do gramado e o Dudu está observando. E essa água seca, né? E a gente vê esses vaporzinhos subindo, né? Então, a primeira coisa, isso é um fenômeno físico-químico. Eu tenho uma nova substância nesse caso ou não? Eu não tenho, né? Continuou sendo a água, né? Ela estava no estado sólido, passou para o estado líquido e depois ela passa para o estado gasoso. Então, é um fenômeno físico. Que é um fenômeno físico. Entre A, B, C, D e E, a fenômeno físico aparece aqui nas alternativas D e E, né? Então, vai ser aí nossos pontos de atenção aqui, né? D e E. Inicialmente estava no estado sólido, passou para o estado líquido. Qual que é o nome desse fenômeno? Fusão. Então, parece que a letra E está correta, né? Fenômeno físico, fusão, porque a de cima está falando que é condensação. O que é condensação? Condensação ou liquefação é o quê? Do gasoso para o líquido. Então, não é a letra D. E do penúltimo quadrinho para o último, líquido para o vapor. E aí, qual que é o nome desse fenômeno? Líquido para o vapor, líquido para o vapor, é a vaporização. Então, tá aqui. Vaporização ou evaporação, certo?
Gabarito, letra, vaporização. Ai, evaporação ou evaporação. Por que não é a letra D, professora? Aqui está escrito evaporação no último. Porém, aqui está escrito condensação, né? E a gente viu que do primeiro quadrinho, do sólido para o líquido, é chamado de fusão. Então, é a letra E. Mais uma atividade de mudança de estado físico para a gente fixar o que a gente está aprendendo aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem o meu rosto. E diminuir aqui um pouco para eu conseguir ver a questão melhor. Ah, deixa eu ver aqui. Aí, coube a questão toda. Vamos ler o enunciado e interpretar o que ele quer que a gente interprete. Os estados de agregação das partículas de um material indeterminado possuem algumas características diferentes conforme mostra a figura. A figura número 1 é essa figura aqui, o cubo de gelo, depois o material no becker e depois umas moléculas mais separadas, né? Num balão de fundo chato. É assim que a gente chama, né? Becker e um balão de fundo chato. Número 1. Por um lado, as mudanças de estado físico desse material são representadas por meio de curva de aquecimento. Entendi aqui. Por outro lado, as mudanças de estado físico desse mesmo material são representadas por meio de uma curva de aquecimento, com relação, relaciona os valores de temperatura com a quantidade de energia fornecida sob a forma de calor, apresentada na figura 2. Então, nós temos aí umas imagens, né, mostrando aí as moléculas e a sua organização ou desorganização, né? A gente pode perceber que a única mais organizada aqui é o material no estado sólido. O estado líquido é mais avançado e o estado gasoso mais afastado as moléculas. E a gente tem aqui essa curva de aquecimento, né? Lembra que eu falei para vocês? O material, quando passa desse estado físico para esse estado físico, o que está acontecendo? Está aquecendo. E o processo inverso, resfria. Aqui, no caso, é o aquecendo, certo? E eu tenho dois patamares. Então, a gente falou bastante de patamar em sala de aula, o que são esses patamares? É o momento, aqui tem a letra B, aqui a letra B é o nosso primeiro patamar. Durante um certo tempo, né, não teve alteração de temperatura. Isso é chamado de patamar. E nesse momento aqui, chamado de patamar, onde está o B, eu tenho a mistura de materiais com estados físicos diferentes. Né? O primeiro patamar sempre vai ser a fusão, né, em relação a esse gráfico que é de aquecimento. Sempre o primeiro patamar é fusão e o segundo patamar, onde está o B, é a ebulição, evaporação, vaporização. Esses nomes que indicam que o material está passando do estado líquido para o estado gasoso, certo? Um desses nomes vai aparecer. Então, aqui, o D é o ponto aqui de ebulição. Nesse ponto de ebulição, eu tenho a mistura de estado líquido e gasoso. Vamos voltar para o ponto B. No ponto B, eu tenho a mistura de sólido e líquido, né? A fusão está passando do estado sólido para o líquido. Né? Nesse momento aqui, eu tenho essa mistura. Antes do ponto B, abaixo de 0 graus Celsius, o material está em qual estado físico? Isso, o material está no estado sólido. Né? Antes de acontecer a fusão, o material, a temperatura mais baixa, vai estar aqui no estado sólido. Depois que passa aqui por esse ponto de fusão, nessa temperatura de fusão que seja, aí aqui eu vou ter a mistura e aqui eu vou ter o material, letra C, o material no estado líquido. Certo? Aqui nesse segundo patamar, o material, aqui é o ponto de ebulição, aqui eu tenho mistura de líquido mais gasoso. Então, após o ponto de ebulição, o material vai estar no estado gasoso, certinho?
Uma relação entre os dados da figura 2 e os dados da agregação da figura nos permite estabelecer que, então, no estado gasoso, representado aqui por essa bala de fundo chá, as moléculas mais distantes, né, sob alta temperatura, que acima de 100 graus Celsius, o material vai ter um estado gasoso. O estado líquido, de 0 graus até chegar aqui próximo a 100 graus, o material vai ter um estado líquido. E menor, de 0 graus, né, menos 20 graus, o material vai estar no estado sólido. Eu estou segurando aqui pertinho o microfone porque para ficar melhor o áudio. Em breve eu vou estar com um fone melhorzinho, tá? Depois dessa explicação, né? A letra A, sólido. Então, estamos entre a letra B e C. A letra C é líquido. Aqui está falando que o B é líquido. O B não é só líquido, o B é uma mistura de sólido mais líquido, né? Então, não vai ser a letra C, vai ser a letra B. E o E de azul. Então, nós separamos letra B. Certo? Eu vou mandar esse material com as explicações, eu escrevi aqui algumas coisas, tá? Separação de misturas. Então, vamos falar um pouco de mistura, vai cair na prova também. Separação de mistura significa isolar um ou mais componentes, substâncias, que formam a mistura, seja ela homogênea, que apresenta apenas um aspecto visual, uma fase, ou heterogênea, que apresenta pelo menos dois aspectos visuais. Aqui, nesse tópico aqui de revisão de conteúdos, eu só separei aqui alguns exemplos de misturas heterogêneas, né? Não é à toa. Tem uma página no livro de vocês, que eu não sei de qual agora, mas tem um quadro só falando de misturas heterogêneas. Aqui tem alguns dos pontos, né? Mas no livro de vocês tem mais. Esse material aqui é um material rápido, né, para vocês. Porque se vocês lembram de um, não vai confundir com o outro, né? Então, eu coloquei alguns, sabendo desses aqui, vai ajudar também até com outros, né? Você já vai pela aquela ferramenta de excluir. Não, isso aqui é catação, não é isso. Então, usando esse método. Então, o que é a catação? É um método de separação utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por sólidos de tamanhos diferentes ou de sólidos não dissolvidos no líquido, utilizando recursos como as mãos, uma pinça, um pegador e etc. Para fazer a retirada de um sólido, por exemplo, as pedras dos grãos de feijão. Então, a catação, que é o nome desse processo de separação. Hoje em dia é difícil, né? Feijão está muito sujeira, mas antigamente tinha bastante. Mas mesmo assim, porém, contudo, a gente ainda tem que dar aquela olhadinha no feijão, porque sempre a gente acha uma pedrinha e não é legal, né? Então, sempre dá aquela olhadinha no feijão antes de colocar para cozinhar. Tá aí a imagem, né? Mostrando aí como que a pessoa cata. E a levigação, né? É um método que utiliza a força da água para arrastar os componentes menos densos de uma mistura formada por sólidos de diferentes densidades. Exemplo, separar o cascalho do ouro, né? Então, a lixiviação, um processo aí para a obtenção do ouro. Ventilação. A ventilação é bem, né? Vou precisar do quê? Vou precisar do vento. Então, método que utiliza a força do vento para arrastar os componentes menos densos de uma mistura formada por sólidos de diferentes densidades. Por exemplo, o arroz e suas cascas. Se você nunca viu um arroz com casca, vai lá no Google. Come arroz todo dia, nunca viu um arroz com casca? Que isso?
É uma pelinha, né, a casca do arroz, bem fininha. Então, o vento consegue separar o arroz da casca. E o processo de filtração? Quem gosta de cafezinho aí está bem habituado aí com essa palavra de filtração. Quando você passa o seu café, você está filtrando, né? Então, filtração, método no qual se usa um filtro de papel, retém o componente sólido de uma mistura formada por um sólido e um gás ou um sólido não dissolvido em líquido. Então, quando você passa o café, tem um sólido que não dissolveu na água. É ele que vai ficar retido ali no seu filtro de papel. Ou, se você usa em casa o filtro de pano, né? Vai ficar retido ali, aquele sólido. É, aqui está o exemplo de areia com a água, né? Bem bacana. Então, vamos para uma aqui. Vamos para a nossa última atividade. Uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó, utilizado na limpeza doméstica, é a. E aí, como que funciona esse aspirador de pó? Né? Como que funciona? O aspirador de pó, ele aspira o pó, certo? Tá. E aí? Sai o ar de dentro dele. Sai sujo? Sai limpo? Ah, sai limpo, né? Então, tem algo lá dentro, né, que filtra esse pó que ele sugou e ele manda para fora só o ar limpinho para fora, certinho? Então, o processo aqui para o funcionamento do aspirador de pó é a filtração. Gabarito letra A, tem aí algumas explicações por escrito, né? Então, por hoje, galerinha, é só. Foi lindo, muito bom estar com vocês nesses minutinhos. Saudades, com certeza. Está sendo desafiador para todos nós, mas a gente vai vencer com certeza, vai dar tudo certo. Vocês vão arrasar, não desistam de vocês, tá? Sejam confiantes, pacientes, ajudem uns aos outros e bora estudar, né? Vamos ter aquele minutinho para estudar, né? Tranquilo, poucas atividades. Eu espero ter ajudado vocês. E por hoje